mergulhar nos jogos aí, o Luciano Dias já nos chama lá de Belo Horizonte. Tá chegando nesse momento o ônibus do Cruzeiro do Independência para o clássico contra o Atlético. E a gente vai para lá com o Luciano Dias. Alô, Luciano! Pois é, amigos. Cruzeiro chegando aqui ao Independência. Wagner Pires de Sá, todo sorridente, o presidente do Cruzeiro, Mano Menezes, passando por aqui. Itaí Machado, vice-presidente. Sidney Lobo, auxiliar técnico do Cruzeiro. Marcelo de Jean, diretor de futebol. Passando por aqui também o Serginho Nonato. Beneci Queiroz, supervisor de futebol. Toda a diretoria, comissão técnica do Cruzeiro, passando por aqui para este confronto importante do Campeonato Brasileiro. Um campeonato à parte, né? Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro é, sim, de fato, um campeonato à parte. No Brasileirão, o Cruzeiro está no meio da tabela, 7 pontos, mas teve uma semana mais tranquila. Vem de vitória contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Tem jogo importante pela Libertadores na próxima terça-feira contra o Racing. Por isso, o Mano Menezes pode poupar alguns jogadores. Edilson e Thiago Neves estão fora. Aprimoram a parte física. Dedé está suspenso, é outra ausência aqui hoje para este confronto. Passando por aqui o uruguaio Arrascaeta, pré-convocado para a seleção uruguaia para disputar a Copa do Mundo. Lucas, palavrinha, por favor. Lucas Silva passando por aqui para falar desse confronto contra o Atlético. Lucas, essa escolha do Mano Menezes hoje por poupar alguns jogadores, mostra que o Cruzeiro também tem elenco, mesmo num jogo tão importante quanto esse? Claro, isso prova a nossa força de elenco, e um jogo muito importante, se tratando de clássico. Tenho certeza que os jogadores que hoje vão iniciar a partida vão corresponder bem. Tá dentro, Lucas? Não, fico de fora. Tá aí, Lucas Silva já entregando. Fica fora do clássico, então pode surgir uma opção para o Ariel Cabral. Então Lucas Silva não ficou em cima do muro aqui na chegada do Cruzeiro ao Independência, já destacando que fica fora do clássico, opção no banco de reservas, um jogador poupado. Informação importante, então, na chegada do Cruzeiro ao Independência. O zagueiro Digão passando por aqui, o Raniel está do outro lado, o Raniel deve ser titular hoje também. O Sassá, geralmente, é o último a descer. Parece que já desceu todo mundo. Então, na escalação cruzeirense, só confirmando se já desceu todo mundo, parece que sim. Na escalação cruzeirense já temos mais uma ausência, o Lucas Silva, na chegada do Cruzeiro aqui ao Independência, destacando que fica fora. Então, uma chance para o Ariel Cabral ser titular, ou quem sabe Bruno Silva ao lado do Romero. Não sabemos se o Henrique vai ser poupado também. Uma certa confusão, tá difícil fazer a escalação do Cruzeiro hoje para este clássico contra o Atlético. Amigos, eu volto com vocês. Muito bem, daqui a pouquinho retornaremos ao Independência. O Luciano Dias vai trazer aí informações do Galo e do Cruzeiro, né? As prováveis escalações aí, os desfalques que os dois técnicos vão ter para esse clássico. Lembrando apenas, né, que o Galo já chegou à Independência, mas lá no Galo há uma determinação da diretoria para que os jogadores não conversem com emissoras que não são detentoras dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Então a gente não conseguiu ouvir ninguém, mas o Luciano estava lá, acompanhou a chegada dos jogadores do Atlético, que aliás entra em campo muito pressionado para esse jogo contra o Cruzeiro. Se a gente pegar a tabela, né, o Felipe Rolim... Não tem pressão nenhuma, né? Não, você olha na tabela, o Atlético é o terceiro colocado na tabela de classificação com o mesmo número de pontos do líder Flamengo. Mas aí se você começar a analisar o que fez o Atlético até agora na temporada, recentemente eliminado pela Chapecoense da Copa do Brasil, o Galo desprezou a Copa Sul-Americana, já ficou também no meio do caminho pela Copa Sul-Americana e não conseguiu ganhar o campeonato estadual. Então tem muita pressão para cima do Galo nesse jogo contra o Cruzeiro. Pode ser o fim da linha aí do Thiago Largue ou não? Tomara que não, Giovanni. O Galo ele resolveu investir tudo no Campeonato Brasileiro. Se a gente for encontrar exemplos, Brasil e mundo afora, você pega times que quando tem um objetivo só, eles acabam indo melhor que os outros, porque não tem que se dividir, não tem que gastar elenco. Bom, tem também o outro lado, né? O São Paulo ano passado só tinha o Campeonato Brasileiro e mesmo assim, de vez em quando, namorava ali com a zona de rebaixamento. A gente tem o Thiago Largue, que eu acho que não parte dele jogar fora ou não a Sul-Americana. Acho que isso é uma decisão acima dele. Então ele tem que colocar esse time na ponta dos cascos no Brasileirão. E é um time que não vai rodar porque ele está tentando dar uma identidade e está conseguindo, minha opinião. Eu acho que o Luan
que já barrou o Casares, está jogando bem na parte interior do meio de campo. O Blanco cresceu muito de produção nesse início do ano. Está conseguindo recuperar alguns outros jogadores. Roger Guedes é um jogador extremamente recuperado pelo Galo. O Eric também é um jogador que está conseguindo, quando entra, apresentar um bom futebol. Não estava nem jogando direito no ano passado no Palmeiras. Então eu acho que o Galo está conseguindo recuperar alguns jogadores. O Galdesani, que é bom jogador, apareceu no CRB, ano passado estava no Curitiba, começa a entrar também no meio campo do Galo. Então eu acho que o Largue tem um bom elenco para brigar pelo Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, eu acho que Cruzeiro e Grêmio, Giovani, são são dois times que a gente já sabe a maneira de jogar. Né? O Mano teve aquela interrupção chinesa, voltou para o Cruzeiro, o Grêmio está com o Renato já há um bom tempo. Então, por mais que você troque, por mais que você rode muito, você sabe a cara do Cruzeiro dentro de campo. A gente não sabe direito ainda quais vão ser as peças que vão disputar o Clássico, mas a gente entende, né, que é um meio campo forte, muita marcação. Quem jogar na frente ali como centroavante não vai guardar a posição. O Cruzeiro não tem uma referência desde que perdeu o Ábila. Pode jogar com o Sassá, com o Raniel, pode ser o Arrascaeta um pouco mais à frente. Não fica parado ali esperando bola, está sempre sendo um 9 muito móvel. Então acho que o Cruzeiro, independente das peças, já tem uma cara. E o Atlético Mineiro, a gente pode até dizer que há uma pressão, porque só sobrou o Campeonato Brasileiro. Esse é um time que tem que se repetir mais vezes dentro de campo. Muito bem, vamos fazer o seguinte, já a gente vai voltar ao Independência ao vivo, Luciano Dias vai trazer outras informações e a gente vai dar uma olhada aí nas prováveis escalações de Cruzeiro e Atlético para o Clássico de Minas, 4 da tarde no Independência. Agora, vamos falar do outro Clássico.